a importância da programação e uma breve apresentação das linguagens mais conhecidas. Algumas motivações do porquê temos que estudar os conceitos de linguagem de programação seriam: é bom para qualquer carreira, não apenas para quem quer ser programador ou trabalhar na área de ciência da computação, melhor desempenho na vida profissional de qualquer um, ajuda a entender como as aplicações funcionam, assim nos tornamos melhores usuários, e o mercado está carente de profissionais com conhecimentos avançados de programação. Muitas pessoas já sabem, mas não se especializam tanto. Desenvolve o raciocínio lógico, independente da linguagem que a gente escolha. De acordo com Steve Jobs, todos deveriam aprender a programar, porque ensina você como pensar. E Barack Obama também tem uma iniciativa denominada Computer Science for All, para permitir que a ciência da computação esteja disponível para todas as pessoas. Aumenta a nossa capacidade para expressar ideias, nos dá um embasamento maior para escolher as linguagens adequadas de acordo com o que a gente queira desempenhar, habilidade aumentada para aprender novas linguagens. Então, se a gente já sabe uma linguagem orientada a objetos, fica muito mais fácil a gente aprender outra linguagem orientada a objetos, por exemplo, porque já tem todos os conceitos pré-definidos, né? Já aprendemos. Uma linguagem estruturada também, se a gente já sabe uma linguagem estruturada, como por exemplo Pascal, fica mais fácil a gente saber aprender outras linguagens também estruturadas. Existe um índice TILB, que é disponibilizado pela comunidade de programação, que indica a popularidade relativa das linguagens de programação. Então, todo mês ele mostra quais são as linguagens mais populares naquele período. Melhor entendimento da importância da implementação do porquê temos que implementar, ajuda a melhorar o uso de linguagens já conhecidas e o avanço geral da computação, que está em todos os lugares, né, nos celulares, nos tablets, até na computação inteligente, né, nas casas inteligentes. Então, quanto maior o conhecimento, melhor a gente se torna melhor usuário também. Conceitos tirados do livro Conceitos de Linguagem de Programação. Você é besta. Outras motivações, como resolver problemas complexos de engenharia através de simulações numéricas, automatizar tarefas tediosas, ajuda a desenvolver aplicativos para facilitar o nosso dia a dia, já que estão cada vez mais próximas, né, do nosso cotidiano. Entender a lógica de programação nos faz com que a gente tenha um comportamento ativo, ajudando a entender melhor sobre tecnologia. Outra motivação é acompanhar os avanços científicos e tecnológicos das áreas, e a gente sabe que a revolução da era digital cada vez maior, né, com a crescente capacidade de armazenamento e processamento de informações dos computadores. Que seria, então, uma linguagem de programação, né? Começando com o conceito de programação, que é o processo de escrever, testar e fazer manutenção de um programa de computador. Sendo que um programa é um conjunto de instruções utilizado para descrever uma tarefa que a gente queira desempenhar pelo computador, escrito numa linguagem precisa chamada linguagem de programação, porque é uma linguagem apropriada para se comunicar com o computador de maneira que ele consiga desempenhar todas as instruções que a gente passar para ele. E temos as linguagens de programação que servem para escrever os programas que permitem essa comunicação entre o usuário e a máquina. Existem as chamadas linguagens de programação abstratas, que facilitam o aprendizado dos princípios básicos de programação, como, por exemplo, a tomada de decisão, a repetição, codificação de funções, o uso abstrato de estruturas de dados, etc., sem se importar ainda com a implementação. Então, uma pergunta clássica: qual seria a melhor linguagem de programação? Depende da área que você vai atuar. E os benefícios de cada uma, como escolher a melhor? Tudo vai depender do seu objetivo. O poder de criação é ilimitado, tem várias aplicações, como jogos, aplicativos, sistemas operacionais, programas de inteligência artificial e uma série de outros poderes, né, dessa criação.
As primeiras linguagens é conhecida como linguagem de máquina, usada para programar nos primeiros computadores, que usa sequências de zeros e uns, denominados bits, que representam as instruções precisas para a computação e acesso aos dados. Esse código de máquina é conhecido como código binário e as instruções dependem do hardware do computador. Ou seja, as instruções que a gente usa no computador não servem para um outro. É bem dependente da máquina. Então, aqui é um exemplo de uma instrução de soma, só que somar dois valores, atribuir esse resultado a um outro valor, só que sempre uma sequência de zeros e uns. Ou seja, não é intuitivo. Aí vieram as linguagens de baixo nível, como a linguagem Assembly, dependente também da máquina, só que agora ela contém instruções chamadas de mnemônicas, que são caracteres alfabéticos para representar as configurações de bits da linguagem de máquina. Então, por exemplo, add significa soma e cada operação tem uma construção diferente. As letras usadas elas descrevem as operações que serão realizadas. O nível mais alto de abstração comparado às linguagens de máquina. Um exemplo de instrução add MNP, que vai pegar o conteúdo de dois registradores, somar, de acordo com a instrução chamada add, e colocar esse conteúdo, atribuir esse conteúdo ao registrador M. E para facilitar a nossa vida, vieram as linguagens de alto nível, como C, C++, Fortran, Pascal e Java, que é semelhante à linguagem natural. Então, exemplo de instrução em C, C igual a mais B, que vai somar conteúdo de duas variáveis e atribuir esse resultado a uma outra variável C. Muito mais fácil e intuitivo de entender. Sabemos que os computadores estão por toda parte. Então, serão apresentadas aqui algumas áreas de aplicação dos computadores e as linguagens e as suas linguagens, como aplicações científicas, empresariais, inteligência artificial, na programação de sistemas e no software para o web. Os primeiros computadores digitais surgiram nos anos 40 e eram usados para aplicações científicas, continham estruturas de dados simples, muito simples, como vetores e matrizes, e utilizava estruturas de controle como laços e seleção. Utilizava também aritmética de ponto flutuante, e devido à sua eficiência, a linguagem Fortran foi a primeira linguagem utilizada para aplicações científicas. No início dos anos 50, os computadores começaram a ser utilizados para aplicações comerciais e a linguagem mais usada para a área de negócios, até hoje ainda é muito utilizada, é a linguagem de alto nível COBOL, usada desde 1960. Essas linguagens, elas facilitam a produção de relatórios muito bem elaborados, descrever e armazenar precisamente os números decimais e caracteres, tem uma precisão incrível e um bom desempenho de operações aritméticas decimais. A inteligência artificial ela utiliza computações simbólicas, não numéricas, para manipular símbolos. A computação agora é feita por listas ligadas, é muito mais eficiente, ao invés de vetores. As aplicações requerem maior flexibilidade, tal como a criação e execução de segmentos de código durante a execução. E o Lisp foi a primeira linguagem para aplicação de IA, a partir de 1959, ficou amplamente utilizada até 1990. Como abordagem alternativa tem o Prolog, que é a programação lógica, 1970, e a partir da linguagem Lisp surgiu também o Scheme, utilizadas para essa área de inteligência artificial. Os softwares de sistema, como o sistema operacional e ferramenta de suporte de programação de um sistema de computação, por estarem continuamente em uso, por dependermos muito deles, eles devem ser bem eficientes e apresentar recursos de baixo nível. As linguagens de alto nível orientadas à máquina, elas surgiram nos anos 1960 a 70, como PLS, para os mainframes da IBM, Bliss, da Digital, e o Algol estendido da Burroughs. O sistema operacional Unix, muito utilizado, baseado na linguagem C, apresenta facilidade e portabilidade para outras máquinas. O software para web engloba várias linguagens, como, por exemplo, a linguagem de marcação XHTML, que é uma linguagem que não é linguagem de programação. A linguagem de programação Java deve apresentar software de conteúdo dinâmico para apresentação de conteúdo. O documento XHTML
com código embutido nesse documento, código de programação embarcado, escrito em alguma linguagem de script, tal como JavaScript e PHP. Linguagem de programação e suas aplicações. Então, qual seria a melhor linguagem no meio de tantas linguagens que temos hoje em dia disponíveis? Algumas linguagens utilizadas para aplicativo para celular é a Java para dispositivos Android, Objective-C e Swift para iOS. Sabemos que o Java é uma das linguagens mais usadas no mundo e com várias finalidades, como, por exemplo, desenvolvimento web, desktop e orientado a objetos. Para desenvolver sites, temos o HTML como front-end para desenvolver web, o CSS para estilizar o conteúdo dos sites, o JavaScript para executar principalmente scripts do lado do cliente e o PHP e o MySQL como exemplo de banco de dados, que é o nosso chamado de back-end. Para sistemas de gerenciamento de banco de dados, temos o PL/SQL e o PostgreSQL, que faz consulta, modificação, remoção de informações em um banco de dados. A linguagem C++, que é a linguagem C orientada a objetos, muito utilizada também para desenvolvimento de software para desktop, jogos e várias outras finalidades. O Python, uma linguagem mais nova, que serve para quase tudo e permite trabalhar mais rápido e integrar sistemas de forma eficaz, livre e de código aberto. Várias empresas já utilizam o Python. Tem chamado lá de Django, que é o Python para web. O Python muito usado em ciência de dados também, uma série de outras aplicações. Linguagens para sistemas operacionais, temos, por exemplo, o C, o C++ e o Assembly, são os mais usados para escrever o núcleo desses sistemas operacionais, pois requer velocidade e desempenho. Sistemas embarcados, Arduino com Java e C++, o Raspberry, meu controlador PIC em C. E a melhor linguagem para um projeto, ela pode variar. Para se ter o melhor custo-benefício, deve-se avaliar vários fatores, entre eles desempenho, a facilidade de fazer manutenção e a frequência de atualização. O Code.org é utilizado para estimular o ensino de programação nas escolas. O C# da Microsoft é para desenvolver desde serviços e plataformas web a dispositivos móveis que usam Windows Phone. Também uma das linguagens usadas para desenvolver jogos da Unity, programar para Windows 7, 8, 10, etc. A UML é uma linguagem de modelagem unificada, não é especificamente uma linguagem de programação, e sim uma linguagem padrão para elaborar a estrutura de projetos de software adequada para modelar sistemas, para especificar, documentar, estruturar e fornecer a maior visualização lógica do desenvolvimento como um todo de um sistema de informação. Aqui são apresentadas várias formas de se escrever Hello World na tela do computador através de várias linguagens, cada uma com a sua sintaxe específica. Informações gerais sobre algumas linguagens específicas, como por exemplo a Assembly, começou lá na década de 50, depois passando, podemos ver agora o Fortran, em 1957. Fortran tem várias versões, uma linguagem muito usada na aplicação científica, como a gente viu. Então aqui a gente vê vários paradigmas de cada linguagem, quando surgiu, quando foi a versão, quais são os dialetos, qual influenciou quais linguagens. Por exemplo, Fortran influenciou o Algol, o Basic, o C e várias outras. E a linguagem C, programação estruturada, imperativa, procedural e várias informações dali também. A partir do C, ela influenciou o C++, o C#, o C Shell, o Java, o JavaScript, o Python e algumas outras. Temos aqui o Pascal, surgido em 1970, com o paradigma de abstração de dados, programação estruturada, procedural, influenciada pelo Algol, e influenciou o Ada, o Objeto Pascal, o Java também. O Objeto Pascal agora é um Pascal, só que orientado a objetos, influenciando o C# e o Java.
E o embarcadeiro Delphi é a IDE para análise gráfica utilizando o Pascal, na plataforma Windows, OS X e Android. O C++ surgiu em 1979 com um paradigma de orientação ao objeto, influenciando o ADA, o C#, o D, o Java, o PHP. E temos o Perl, surgido em 1987, com uma tipagem dinâmica, também orientada a objetos, influenciando o Python, PHP, JavaScript e outros. E o Python, com seu paradigma multiparadigma de orientação a objetos, programação imperativa e funcional, surgido em 1991, influenciado por várias linguagens, dentre elas o Algol e o C, o Java, influenciando algumas outras como JavaScript, Ruby e o Swift. O PHP surgiu em 1995 com um paradigma procedural, orientado a objetos, funcional, uma tipagem dinâmica, influenciada por exemplo, C, C++, o Java, o Perl. O JavaScript com multiparadigma, com base em protótipo funcional, o Script, surgido em 95. O Java, orientado a objetos, baseado em classe, estruturada, imperativa, concorrente também, surgido em 1995, tipagem do tipo estática, forte, influenciadas por várias linguagens, como C++, C#, Python, influenciou o ADA, o D, o Phantom, JavaScript, Python e outras. Em 1995 surgiu o Ruby, multiparadigma, com a tipagem dinâmica e forte, influenciada pelo Perl, Python e outras, influenciou algumas outras linguagens, como o Groovy, linguagem D. O MATLAB muito usado, multiplataforma, para aplicações científicas, linguagem C e Java, gênero de computação técnica, o C# no paradigma estruturado, funcional, orientado a eventos e a objetos reflexivos, surgido aí no ano de 2000, criado pela Microsoft, influenciada por Java, C++ e outras, influenciou o Phantom, o Vala, Dart, Rust, Swift e outras. Em 2007 surgiu o Scratch, com a ideia de ensinar lógica de programação a não programadores, orientado a objetos com fins educativos, orientado a eventos também, uma tipagem dinâmica, influenciada pelo Logo, Star Logo e outros, Smalltalk. O Swift, surgido em 2014, criado pela Apple, com um paradigma orientado a objetos, concorrente, estruturado e funcional. Sistema operacional Darwin, FreeBSD e o Linux, com a tipagem estática, forte, inferida, influenciada, entre outros, pelo C#, o Haskell, pelo Objective Pascal, e o Python, e o Ruby, o C e o Rust. Algumas sugestões de livros relacionados a essas linguagens. Algumas referências da internet, como sites e vídeos relevantes. E referências de bons livros, como Linguagem C, Introdução a Estruturas de Dados, do Valdemar Selles, C Completo Total, do Schultz, e o C Programming Language, do Brian Kernighan. Fundamentos de Programação, Ana Campos Ascencio, e o Conceito de Linguagem de Programação, do Robert Sebesta. E o meu muito obrigada em C++.